O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele fará a esses vinhateiros? Somos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha para outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, esse 27º domingo do tempo comum nos apresenta a parábola dos vinhateiros homicidas como uma imensa reflexão de como as autoridades religiosas e políticas do tempo de Jesus estavam acolhendo a sua mensagem. Vale a pena a gente lembrar que tanto no domingo passado, quanto nesse fim de semana, as parábolas não são direcionadas à multidão. Não tem multidão. Começa claramente dizendo: aquele tempo Jesus falou aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Ele estava falando com o mais alto grau de autoridades religiosas daquele tempo.
Ao mesmo tempo, aqui, Jesus já está em Jerusalém, no templo, e tendo alguns embates muito fortes. Domingo passado ouvimos os dois caminhos, e esse domingo nós estamos ouvindo mais uma vez uma parábola de vinha. É oportuno aqui a gente começar hoje pela primeira leitura. Se nós ouvimos bem, há uma semelhança bem grande entre aquilo que o profeta Isaías narrou lá no Antigo Testamento e depois a parábola contada por Jesus. O que a gente precisa tomar nota para entendermos o texto? Então, primeiro, essa ideia de vinha, de um lugar que foi cercado, colocou o lagar, colocou uma torre no meio para ser protegida, ela traz duas imagens muito fortes do povo de Israel. A criação do mundo, que nós fomos criados num jardim, portanto, protegidos por Deus, com responsabilidade de cuidar desse jardim, e depois a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela era inteira murada para proteger os habitantes e tinham torres de guarda, onde na verdade ficavam vigiando para que eles não fossem, sobretudo, surpreendidos por ataques de inimigos. Uma coisa comum naquela época. Isaías aqui, na primeira leitura, como nós ouvimos, ele vai narrar o seguinte: olha, nós temos que pensar que o dono da vinha nos deu esta vinha, nos protegeu, murou, cercou, colocou proteção, adubou, cuidou da vinha, mas os frutos que a vinha deu, ele chama de frutos selvagens, ou seja, uva azeda, que não serve para nada, nem para fazer vinagre, né? Então, o pano de fundo que Isaías retrata é, na verdade, o comportamento do povo de Israel diante de Deus. Por isso, no Salmo a gente cantava que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Por quê? Ali havia um comportamento inadequado, uma postura distante do projeto de Deus. Ao invés de produzirem justiça, produziram injustiça. Ao invés de produzirem bons frutos, produziram frutos maus. O que aconteceu com a vinha? O dono então tira a cerca, permite que javalis invadam e destruam tudo, permite que a vinha seja devastada. Essa vinha é o povo de Deus. Esse relato retrata as diversas invasões, e a maior daquele tempo de Isaías é exatamente o exílio da Babilônia. Vejam, nós não produzimos bons frutos, por isso fomos punidos. Essa foi a interpretação do profeta lá no Antigo Testamento. Se a gente tomar nota, as autoridades religiosas, anciãos, doutores da lei, sumos sacerdotes, conheciam como ninguém a história de Israel. Eles conheciam essa parábola lida em Isaías, eles sabiam de todos os detalhes. E Jesus agora quer contar-lhes uma outra parábola, muito semelhante. Só que aqui Jesus coloca elementos a mais. O primeiro elemento que Jesus coloca a mais é exatamente a forma como eles trataram os seus funcionários quando o dono da vinha pediu para eles irem visitar a vinha e tomar o lucro. Ou seja, eles mataram. Aqui é importante a gente perceber que narra 3 mortes diferentes. Foi morto
foi apedrejado, não o acolheram. Vejam que aqui Jesus remonta os profetas, sobretudo apedrejado, que foi Jeremias, partido ao meio, que foi o próprio Isaías, e todos os demais profetas. Quando Deus enviou eles para alertar que os frutos da vinha não eram bons, eles foram mortos. Aí vem aquilo que é a grande novidade na parábola que Jesus conta. O dono da vinha, não contente, resolve então enviar o seu filho, para que ao seu filho eles respeitem e devolvam o lucro da vinha. O que acontece com o filho? Jesus narra. Então veja, o que eles fizeram com o filho? Agarraram, jogaram fora da cidade e o mataram. O que eles vão fazer com Jesus na verdade? Vão agarrá-lo. Gólgota fica fora de Jerusalém, portanto ele é crucificado fora da cidade e o mataram. Aí, na continuidade da parábola, Jesus pergunta às autoridades políticas: e aí, quando o vinhateiro voltar, o que ele vai fazer com esses vinhateiros assassinos ou homicidas? Praticamente, eles imediatamente respondem: é claro que ele vai matar. Imagina, matou todos os funcionários e matou até o filho. Aí Jesus vem e explica a parábola. Vejam bem, a pedra que os construtores rejeitaram é agora a pedra angular. A vinha que eu estou falando são vocês. E vocês perderão o comando da vinha, porque produzem frutos maus. Aqui, o fim do Evangelho relata um dos salmos que eram narrados na Páscoa judaica. A pedra que os construtores rejeitaram é exatamente a pessoa de Jesus. Os construtores são as autoridades políticas e religiosas. No entanto, a pedra que eles vão rejeitar será a pedra mais importante para que o reino de Deus seja construído. Por isso, eles perderão a administração da vinha, que passará agora aos 12 apóstolos. Por isso, Jesus vai dizer: o cuidado da vinha que era de vocês será tirado e dado a um outro povo. Agora, o novo povo de Deus, que é o grupo dos 12. Uma parábola, na verdade, que não é nem um pouco ingênua, se nós prestarmos atenção que a preocupação de Jesus era os frutos que a vinha produz, ou os frutos que cada um de nós produz. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos na vinha, e que tipo de fruto a gente tem produzido? Os nossos frutos são selvagens, são azedos, são de injustiça, são de maldade, ou são frutos, como Paulo nos narrou na segunda leitura, de bondade, de misericórdia, frutos doces? É isso que Deus espera de nós. Nós estamos com a vinha sob o nosso cuidado. E agora temos nós que ser diferentes desses que não acreditam, que não fazem o bem e que não produzem bons frutos. De fato, é pela árvore, aliás, é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos. Árvores ruins dá fruto ruim. Então hoje seria um bom dia para a gente pensar e refletir que tipo de árvore temos sido nós. Dentro da vinha do Senhor, qual que é o fruto que nós temos produzido? E mais do que isso, nos esforçarmos a cada dia para sermos bons frutos, para darmos bons frutos, porque é exatamente aí que está o nosso diferencial. Nós somos a vinha, nós temos que cuidar da vinha, e pelo menos entre nós que ouvimos e meditamos a palavra,
as características da bondade, da verdade, da justiça, da misericórdia, do perdão, precisam ser frutos muito claros. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós seja capaz de, conforme a bondade dele, produzir doces frutos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.